Oi, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo no canal. Sou a Patrícia, sou terapeuta ocupacional e hoje nós vamos conversar sobre sexualidade da pessoa com deficiência. O que a gente precisa primeiro é conversar sobre a fisiologia. Então agora a gente vai dar uma acompanhada na questão da fisiologia da pessoa e uma pessoa com lesão. O que acontece com o corpo da pessoa que tem uma lesão neurológica e que pode afetar a sua sexualidade. Lesões tanto na medula quanto as lesões que podem acometer a musculatura. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa fisiologia e depois a gente vai conversar sobre as questões da rotina, né? Até porque sexualidade faz parte da atividade de vida diária. Sim, apesar de não ser diário, faz parte das AVDs. Então, a gente é uma das profissões mais importantes nesse processo de reabilitação. A psicologia é de grande importância, porque trabalha todo o aspecto psicológico da pessoa, né? O médico urologista também é muito importante e geralmente é o terapeuta ocupacional ou o psicólogo que vão solicitar ao médico urologista a introdução de uma medicação para eficácia da sexualidade e do prazer dessa pessoa. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Então, eu convido vocês a gente dar uma olhadinha primeiro na questão da fisiologia. Dar uma estudada sobre a questão da fisiologia. É bem importante a gente saber as áreas que são inervadas na coluna. A gente tendo isso bem classificado, a região que compreende a cervical, a região que compreende a torácica, a região que compreende a lombar e a sacral, a gente vai conseguir compreender a capacidade da sexualidade masculina, tá? E por sua vez também compreender as reações sensoriais femininas também. Por que eu falo isso diferenciando e não unificando? Porque os órgãos sexuais, tanto masculino quanto feminino, reagem, têm comportamentos diferenciados, certo? Então, o homem, ele tem uma necessidade de um estímulo diferente para ele poder entrar num clima de excitação. E essa excitação vem, né, referente a esse processo sensorial que ele tem. Se ele tiver uma resposta neurosensorial preservada, ele irá conseguir ter o estímulo adequado. Então, é bem importante a gente perceber o seguinte: uma pessoa que tem uma lesão a nível cervical, o que afeta mais, o maior comprometimento que ela vai ter é a nível de membros superiores, tá? E órgãos mais superiores. O que está sem nenhuma resposta que compreende as regiões baixas, certo? Isso o que significa? Significa que uma pessoa que tem uma lesão alta, a possibilidade dela ter maior capacidade funcional erétil é maior do que uma pessoa que teve uma lesão nessa região, certo? Então, se a gente tiver um paciente paraplégico com lesões a nível lombar alto ou torácica, né? A nível até, na verdade, de lombar, de L3 para cima, até uma região mediana de T7, T6, o comprometimento erétil é bem mais profundo, tá? Então, por que isso? Porque a gente está vendo aqui que o processo de inervação está nessa região, né? Os da torácica mais alta, eles já estão mais distantes, né? O processo de inervação já está mais distante do comprometimento. O que significa isso? A resposta sensorial que vai ir para estimular o funcionamento dos órgãos já estão, né,
fora do alcance, né, de algum tipo de comprometimento. Por quê? Que descendo, quanto maior, quanto mais baixo for, né, a necessidade de vir o estímulo desde o cérebro, né, para a região da coluna, que é responsável, né, por onde vai seguir as inervações, maior a possibilidade de um comprometimento. Espero que eu tenha me feito compreender. Vou tentar ser um pouco mais clara, mas as inervações são diretamente relacionadas com os órgãos próximos aonde elas estão. Então, por que que os pacientes de lesão cervical não têm comprometimento com, por exemplo, bexiga, rim? Eles têm comprometimento, mas bem menor do que uma pessoa de lesão mais baixa. Qual é a diferenciação? Uma pessoa de lesão mais alta, por sua maioria, né, com exceção de alguns outros traumas, porque a gente tem que também avaliar o nível de trauma que eles tiveram, mas por sua maioria, eles têm percepção do momento que vão urinar, ou seja, eles têm o processo sensorial preservado. O que eles não têm é o controle, que já é uma outra resposta, que é o que acaba acontecendo por sua maioria na situação erétil. Então, eles podem ter toda a situação de percepção de ereção, mas não conseguir desenvolver a ereção total. Isso já é um ótimo avanço. Por quê? Porque em algumas situações a gente vai ter a possibilidade de somente orientar o paciente a fazer um estímulo manual e não a necessidade de ter um acompanhamento medicamentoso, correto? Então, a gente tendo esse conhecimento, a gente consegue orientar melhor o paciente. Mas isso a gente precisa conversar com ele e ter isso muito claro. Quando o paciente tem uma lesão mais baixa, que comprometa essa região, eu vou até refazer o círculo, porque a região sacral já não compromete, porque a região sacral, vocês estão vendo, ó, ela não pega órgãos, né? Ela só pega mesmo a região da genitália.